Preparem-se para uma viagem incrível, através das páginas mais misteriosas da Bíblia. Hoje vamos desvendar um universo que pouquíssimas pessoas conhecem: o mundo dos monstros bíblicos. Você já parou para pensar que a Bíblia, o livro mais vendido de todos os tempos, com mais de 5 bilhões de cópias, esconde em suas páginas criaturas tão fantásticas que fariam qualquer filme de terror parecer uma história de criança? Vamos começar nossa jornada com uma criatura que vai desafiar tudo o que você conhece sobre a natureza: Behemoth, o gigante silencioso. Vamos começar pelo livro de Jó, onde aparece o Behemoth, ou Behemoth, descrito como uma criatura gigantesca, herbívora, mas com músculos tão poderosos que poderiam resistir a qualquer ataque. Sua cauda balança como um cedro, e suas coxas são firmemente entrelaçadas. Seria ele um elefante? Um hipopótamo? Ou quem sabe, um dinossauro? Alguns acreditam que ele poderia ser um parente distante dos saurópodes, aqueles dinossauros de pescoço e cauda longos, como o Diplodocus. A ideia não é tão absurda, considerando que fósseis de gigantescos répteis foram encontrados ao longo da história. O que você acha? Um ser real ou apenas uma metáfora para a força de Deus? Leviatã, o Senhor dos Mares. Outro personagem mítico do livro de Jó é o Leviatã, uma criatura marinha imensa, descrita como invencível. Sua pele era tão resistente quanto escudos, e ele tinha a capacidade de cuspir fogo. Imagine um crocodilo gigante misturado com um dragão. Apesar de alguns estudiosos acreditarem que ele representava o caos, há quem diga que o Leviatã poderia ser inspirado em um predador marinho pré-histórico, como o Mosasauro, um ser tão colossal que ninguém ousava enfrentá-lo. Mas será que a Bíblia falava de um ser literal ou simbolizava algo maior, como os medos profundos e incontroláveis dos mares? O dragão do Apocalipse. O Apocalipse, um livro recheado de criaturas misteriosas. Entre elas, o grande dragão, identificado como Satanás. Com 7 cabeças e 10 chifres, ele tinha poder suficiente para varrer 1/3 das estrelas do céu. Não é à toa que essa criatura provoca calafrios até hoje. Mas será que esse dragão era apenas um símbolo do mal? Alguns teólogos interpretam o dragão como uma metáfora para poderes malignos e opressivos que lutam contra o bem. De qualquer forma, sua figura permanece icônica e cheia de mistério. A besta do Apocalipse. O livro do Apocalipse, uma das partes mais misteriosas e simbólicas da Bíblia, nos apresenta a figura da besta, que sai do mar, um ser aterrorizante e fascinante. Imagine uma criatura com 7 cabeças, 10 chifres e uma aparência que mistura as características de um leopardo, um urso e um leão. Não parece algo que veio de um pesadelo? Essa besta simboliza o Anticristo, um poder maligno destinado a espalhar o caos e a corrupção pela humanidade. A descrição não é por acaso. Cada um desses elementos carrega um peso simbólico. As 7 cabeças e os 10 chifres representam poder e realeza, mas também a complexidade do mal. É como se essa criatura fosse uma representação viva da força destrutiva que desafia tudo o que é bom e sagrado. O leopardo, com sua agilidade e ferocidade, o urso, com sua força bruta, e o leão, com sua majestade imponente, formam uma combinação perfeita
para instigar medo e respeito. Mas o que essa besta realmente representa? Para muitos estudiosos, ela personifica sistemas de governo ou líderes que abusam do poder, espalham a opressão e se posicionam contra os valores divinos. Outros veem nela uma profecia de eventos futuros, um aviso sobre o surgimento de uma figura que reunirá poder e malícia, de maneira sem precedentes. E não para por aí. O Apocalipse nos apresenta uma segunda besta, que surge da terra. À primeira vista, ela parece inofensiva, quase bondosa, com 2 chifres como os de um cordeiro. Mas é só ouvir sua voz, a voz de um dragão, para perceber que sua aparência engana. Essa besta não age sozinha. Ela é uma aliada da primeira, servindo como um falso profeta, um manipulador que engana a humanidade. Essa segunda besta realiza milagres falsos, sinais tão impressionantes que convencem as pessoas a adorarem a primeira besta. Sua missão é clara: levar a humanidade a se desviar, a se curvar diante do mal sem nem perceber. É um jogo de manipulação, onde a verdade é distorcida e o engano reina. Pense nisso. Quão poderosa deve ser uma mentira que vem disfarçada de verdade absoluta. A dupla, formada pelas bestas, é assustadora porque mostra como o mal pode ser sedutor, como pode usar a aparência de algo bom para enganar. Juntas, elas representam uma aliança de destruição, engano e poder que tenta conquistar o mundo e afastar as pessoas de Deus. Esse trecho do Apocalipse é tão carregado de simbolismo que gera interpretações diversas. Para alguns, as bestas são figuras literais, uma profecia de seres que surgirão nos últimos dias. Para outros, são metáforas para ideologias, governos e sistemas que promovem a opressão e a idolatria. Há ainda quem veja nas bestas um retrato das lutas internas da humanidade, uma batalha constante entre o bem e o mal dentro de cada um de nós. A questão mais intrigante talvez seja: como essas figuras simbólicas podem se manifestar nos dias de hoje? Seriam elas uma representação de líderes autoritários? De sistemas econômicos opressivos? Ou de tecnologias que controlam nossas vidas? O Apocalipse, com sua riqueza de imagens e metáforas, nos convida a refletir sobre o que estamos adorando, seguindo ou permitindo que nos influencie. E aí, qual a sua visão? As bestas do Apocalipse são profecias do que está por vir? Ou seriam mensagens atemporais que ecoam como um alerta para cada geração? Gafanhotos do abismo. Prepare-se para um dos trechos mais assustadores e simbólicos do Apocalipse. Lá somos apresentados a uma visão aterradora. Gafanhotos que emergem de um abismo envolto em fumaça, como se o próprio inferno estivesse abrindo suas portas. Mas estes não são gafanhotos comuns, como aqueles que devastam plantações. Não, essas criaturas são algo além da compreensão. Imagine a cena. Eles possuem corpos semelhantes aos de cavalos de guerra, prontos para a batalha. Seus rostos, porém, são humanos, como se carregassem uma inteligência sombria. Seus cabelos são longos, lembrando o de mulheres, mas seus dentes são como os de leões, prontos para despedaçar. Como se isso não fosse suficiente, suas caudas são como as de escorpiões, armadas com ferrões venenosos, e eles têm asas que produzem um som ensurdecedor, como o rugir de muitas carruagens em batalha. O que torna esses gafanhotos ainda mais aterrorizantes é a sua missão. Eles não estão aqui para destruir fisicamente, mas para atormentar. Seu alvo são aqueles que não possuem o selo de Deus em suas testas, e sua arma é a dor, uma dor tão profunda
tão insuportável que suas vítimas desejarão a morte. Mas a morte não virá. Um tormento sem fim, uma punição que parece quase inimaginável. No Apocalipse, esses gafanhotos simbolizam mais do que criaturas grotescas. Para muitos, eles representam forças demoníacas, mensageiros de destruição que emergem para castigar os pecadores e espalhar o caos. Seu surgimento do abismo indica uma conexão direta com o mal, como se fossem soldados de um exército infernal, comandados pelo próprio Apollyon, o rei do abismo. Mas por que essa descrição tão específica e assustadora? Alguns estudiosos acreditam que esses gafanhotos são uma metáfora para as consequências do pecado, um lembrete visual de que, quando nos afastamos de Deus, abrimos as portas para o caos e a dor. Outros interpretam sua aparência como um aviso sobre enganos espirituais, algo que parece atraente ou inofensivo na superfície, mas que esconde intenções destrutivas. Por outro lado, há quem veja uma ligação com eventos futuros. Seriam esses gafanhotos uma profecia literal, algo que a humanidade enfrentará nos últimos dias? Ou seriam representações de eventos catastróficos como guerras, epidemias ou desastres naturais, que trariam dor e sofrimento em escala global? Independentemente da interpretação, o simbolismo dos gafanhotos do abismo é inegável. Eles são um retrato do caos, da dor e da justiça divina, uma força imparável que nos lembra das consequências de nossas escolhas. E você, como enxerga essas criaturas? Uma profecia literal? Uma metáfora poderosa? Ou talvez um pouco dos dois, um reflexo dos medos mais profundos da humanidade? Nefilins, os gigantes da terra. Agora, vamos voltar ao Gênesis. Os Nefilins são descritos como os heróis da antiguidade, descendentes dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Mas quem eram eles? Anjos caídos? Gigantes? Ou talvez algo mais? Para muitos, os Nefilins representam uma fusão entre o celestial e o humano, mas há quem os associe a extraterrestres ou seres míticos que habitavam a Terra. Suas histórias estão envoltas em mistério, mas uma coisa é certa: eles não passam despercebidos. E aí, o que você achou dessas criaturas e monstros descritos na Bíblia? São apenas simbologias? Ou poderiam ser seres reais que habitaram ou ainda habitam o nosso mundo? Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e compartilhar este conteúdo com quem também ama esses mistérios. E tem mais, outros vídeos já estão te esperando aqui no canal, então não perca tempo. Muito obrigado por acompanhar até aqui, sua presença faz toda a diferença. Até a próxima e valeu! Obrigado por assistir ao vídeo até o final e junte-se a nós para mais Odisseias e Mistérios, onde exploramos fatos fascinantes e histórias incríveis. Até a próxima descoberta!